Olá, muito boa noite para todo mundo. Visitando de assustado a fazenda do Taboado, no transporte de uma boiada comprada na Estrela do Norte, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV foi convidada para armar rancharia e entrar na folia violeira com o povo da freguesia. E estando já preparada para a função, começa a apresentação com a recitação da prosa brideira do dia. Os companheiros e companheiras produtores de leite, que já estavam padecendo com o enfraquecimento do preço por conta do aumento da produção, mesmo no período de estiagem e de queda da qualidade da pastagem, também vão ter de enfrentar, de novo, o fortalecimento da concorrência estrangeira aqui no nosso próprio terreiro. O caso acontecido, e que aqui vai ser contado, foi que, no mês passado, as importações da indústria laticinista e dos distribuidores atacadistas brasileiros somaram o equivalente a 171 milhões e 800 mil litros, o que representou um crescimento de 10,1% em relação a junho. Mas repare, amiga fazendeira, que quando a comparação é feita com o período correspondente de 2024, aí o resultado é uma forte queda de 30% no volume importado. Assuntando agora o movimento na outra mão de direção desta mesma estrada, fique o companheiro produtor saberizado de que as exportações do setor leiteiro brasileiro, agora em julho, até melhoraram alguma coisinha assim de quase nada, mas continuaram sendo praticamente insignificantes para o mercado internacional em geral. O total embarcado daqui e lá para o estrangeiro chegou a 5 milhões e 400 mil litros, com uma alta de 8%, pareando com junho, mas com um forte tombo de 24,2% sobre julho do ano passado. Com isso, a distância estratosférica entre o que foi comprado lá fora e o que a indústria nacional conseguiu vender no exterior ficou em 166 milhões e 400 mil litros, com uma redução de 15 milhões e 400 mil litros no saldo negativo desta conta. Isso na comparação anual, né? Esticando a vista para diante daquela ponte, para tentar enxergar o que tem lá no horizonte, os especialistas do portal Milk Point estão chamando a atenção do companheiro pecuarista para o fato de que os preços do leite e dos seus derivados na praça mundial pararam de cair e estão querendo reagir, como é o caso do leite em pó integral, que já subiu no derradeiro leilão da GDT, a Global Dairy Trade, conforme até já foi falado aqui, né? Por outro lado, o mesmo produto vendido pela Argentina e pelo Uruguai, que são os principais fornecedores de laticínios do Brasil, continua sendo mais barato do que o nacional. E ainda deve cair mais, porque, naturalmente, daqui para frente, a produção aumenta nesses nossos vizinhos de cerca. E para completar a complicação, com o dólar relativamente baixo do jeito que ele está, a porteira do nosso mercado está de novo escancarada para a entrada da mercadoria estrangeira. Se o amigo está enfrentando alguma dificuldade ou consumição na condução da propriedade, agora é hora de aproveitar a oportunidade e usar a facilidade que a gente tem aqui na televisão para falar com um especialista e campear a solução, participando da nossa conversa com o analista. Olá pessoal, eu sou Felipe Fabre, consultor de mercado aqui da Scott Consultoria, e nós estamos aqui para responder uma pergunta que chegou do pessoal. A pergunta é a seguinte: o que fazer com as bezerras da última safra de nascimento na fazenda? Engordar para bater ou reservar para formar vaca parideira? Bom, vai depender, tá? Acho que essa é a resposta principal que a gente tem que trazer. Vai depender. Como que está o fluxo de caixa da propriedade? Eu preciso fazer caixa num curto prazo ou não? Pensando aí que eu vou engordar elas para terminar, eu vou estar fazendo caixa nesse momento. Como que é a minha taxa de reposição de plantel dentro da fazenda? Eu posso abater fêmeas que já estão hoje dentro do contexto reprodutivo. Nessa estação de monta do final do ano elas não emprenharam, não tiveram um bom desempenho. Posso descartar essas vacas do final do ano, dessa estação de monta, e destinar essas bezerras aí da última safra para substituição dessas vacas que eu descartei, tá? Então tem essa opção para fazer também. Olhando para a perspectiva de mercado, olhando para a estratégia de longo prazo, o que nós pensamos, tá? Essas bezerras da última safra, elas devem ser a vaca parideira ali entre 2026, muito provavelmente. Então 2025 entrando ainda num contexto de desafio reprodutivo, talvez uma precocinha ou outra possa ser absorvida,
mas seria uma bezerra para estar entrando aí em estação de monta em 2026. Os frutos dessa bezerra devem chegar ao mercado em 2028, pensando em um ano de concepção, mais 8 meses ali até o bezerro chegar ao mercado. E esperamos que em 2028 nós tenhamos uma oferta de bezerros mais confortável no mercado. Olhando para o ciclo pecuário, olhando para o contexto de longo prazo, pode ser um ano onde o preço do bezerro ele comece um movimento talvez de queda nas suas cotações frente à expectativa que há no mercado por hora, que é de um bezerro com cotações sustentadas entre 2026 e 2027. Então, mais uma vez, a resposta ela depende. Se eu for fazer essa engorda agora, se eu estiver precisando de caixa, faz sentido. Se eu for fazer essa substituição do meu plantel, pensando na renovação com uma vaca parideira que já não está mais tendo uma eficiência produtiva tão legal, pode ser interessante para colocar uma fêmea com uma aptidão zootécnica melhor. Tá? Então, olhando para o contexto do mercado, a perspectiva que a gente tem é essa, de que em 2028 o bezerro que vai estar chegando no mercado talvez esteja chegando ainda com preços bons frente aos vigentes em 2025, mas já iniciando um contexto de queda das cotações. Então, tem que olhar para todos esses fatores, ver o que faz mais sentido dentro da propriedade e aí tomar a decisão mais assertiva. A gente aqui tem a maior satisfação de poder ajudar a campear a solução para quem está passando por algum tipo de consumição na lida com gado. Pois então, para ter a sua pergunta respondida por quem entende do riscado, o amigo e amiga pecuaristas só precisam mandar uma mensagem para o nosso endereço eletrônico, que é pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Ou fazer uma ligação telefônica para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 941 74 0716. De novo, 11 941 74 0716. Pelo conhecimento adquirido em outras jornadas passadas, é seguro dizer que, neste ponto da estrada, o trecho já percorrido pela boiada corresponde a mais ou menos a metade da distância a ser vencida até a estância da ramada. Sendo assim, está na hora agora de fazer uma parada ligeira, mas é já que esta marcha estradeira vai ser retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Contrariando o que seria normal e esperado para esta época do ano, quando a qualidade da pastagem fica muito prejudicada por causa da estiagem, a produção leiteira brasileira continuou aumentando e derrubando o preço pago aos companheiros e companheiras pecuaristas pela indústria laticinista. Ao mesmo tempo, com a oferta de leite e derivados aumentando na Argentina e no Uruguai e com o valor do dólar facilitando, no mês passado as importações do setor já voltaram a crescer outra vez, conforme até já foi falado aqui no começo da abrideira desta função, né? Pois então, para adquirir informação de confiança, para se defender e poder sair do meio deste tiroteio, a gente pediu mais uma vez a ajuda competente do engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Venturi, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Muito obrigado pela sua gentileza e prontidão para atender a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico e fique plenamente à vontade que a casa é sua. Obrigado, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso. Ô, Walter, começando a prosa aqui pelo nosso mercado caseiro, né? O que é que está acontecendo e o que é que deveria estar acontecendo com o preço do leite ao produtor nessas alturas atuais do calendário, hein? Esse deveria é um ponto interessante que você levantou, Sidney. Nesse momento do ano, tradicionalmente, a gente vê falta de leite e os preços subindo, né? Esse ano a gente viu um preço de junho, pago em julho, estável, e os laticínios aí estão falando para frente de queda de preço, né? O leite spot já vem caindo há bastante tempo, né? Há várias quinzenas, e os laticínios estão falando de queda em plena entre-safra do leite, o que de fato
é bastante diferente aí. Como é que está esse preço de hoje, Walter, na comparação com o período correspondente do ano passado? Se a gente pegar o preço pago pelo leite de junho só, 2,65 na média CPE Brasil, está quase 4% abaixo do que esteve o ano passado, foi 2,75. Se a gente pegar o acumulado janeiro a junho, esse ano ainda está acima do ano passado por volta de 11%. Agora, o que é que está acontecendo hoje com o custo de produção do fazendeiro brasileiro, Walter, especialmente no caso da alimentação do rebanho, né? Então, a gente pega o índice de custo de produção da Embrapa, ele variou 0,2% no mês de junho, no acumulado de 6 meses, 4%, no acumulado de 12 meses, mais ou menos 9%. Mas esse ponto que você levanta também é importante. Se a gente pegar o milho nesse primeiro semestre do ano, ele está 25% mais caro do que o primeiro semestre do ano passado. E a soja mais ou menos uns 4%. Então, de fato, a comida aí, o concentrado principalmente, apertou bastante a situação do produtor de leite. Faltando ainda pouco mais de um mês para acabar o inverno, né? Até quando você acha que a produção de leite vai continuar subindo aqui no Brasil? É um ponto importante da gente comentar, Sidney, que a sazonalidade está mudando por dois principais fatores. O sul do Brasil, que é cada vez mais importante na produção total do país, e ele tem uma sazonalidade diferente do que aqui em Minas, Goiás, o centro-sul, né? O centro e oeste do país. Então, o pico de produção lá é agosto, setembro. E outro ponto, a gente tem mais leite em confinamento. Esse leite em confinamento produz mais leite agora no meio do ano. A gente deve ver a produção crescendo, para responder a tua pergunta, até mais ou menos setembro, e a partir daí ela estabiliza, e a partir de novembro, dezembro, já começa a cair. A coisa está mudando bastante, e é bem importante o produtor estar ciente disso. É uma mudança absolutamente fundamental, né? Agora, Walter, e o consumidor brasileiro, hein? Está achando o que dessa situação atual? Muito do que está acontecendo agora em termos de queda de preços, né, ou estabilidade de preços quando ele deveria subir, tem a ver com o consumidor reduzindo o seu consumo. Lembrando, a gente começou esse ano com preços bastante altos. Leite UHT, por exemplo, na gôndola do supermercado, estava mais ou menos 15% acima, janeiro desse ano contra janeiro do ano passado. A mussarela, que é o queijo que mais consome no Brasil, estava quase 18% mais caro. Então, o consumidor ele se assustou e começou a consumir menos. Hoje, esses produtos, o HT, por exemplo, no mês de julho, está mais barato do que julho do ano passado. Então, a gente tende a ter alguma recuperação de demanda em função disso. E no mercado internacional, Walter, o preço do leite e dos derivados parou de cair, está começando a ensaiar uma melhora, nós estamos no mercado internacional com uma situação semelhante a situação aqui nacional, né? A situação do nosso mercado. A produção está acelerando e a demanda, eu não diria que está caindo, mas está mais ou menos em dúvida aí, né? A China começou o ano acelerando as suas compras, né? A China é o principal comprador de leite do mundo, deu uma freada, né? Agora parece que voltou um pouco, por isso que a situação de demanda está bastante incerta, né? Então, o preço caiu um pouco e deu uma recuperadinha, em função dessa incerteza da demanda, né? Walter, agora, as importações de produtos de laticínio do Brasil voltaram a aumentar em julho, né? Por quê, hein? Vamos lembrar que o volume que entrou em julho, ele foi negociado lá em abril, maio, né? Com 2 meses de antecedência, normalmente, 45 dias, né? Ele aumentou um pouco de 156 milhões de litros equivalente em junho para uns 172 milhões, mas isso foi negociado lá atrás, quando o preço do Mercosul, de fato, era mais competitivo. Ele deixou de ser e agora está voltando a ser competitivo de novo. A gente precisa ficar de olho nas importações aí. Certo. O que é que está acontecendo hoje com a produção e com os preços do setor leiteiro na Argentina e no Uruguai, que são os nossos principais fornecedores aí no mercado, né? Nos dois países a produção está crescendo bastante. A Argentina, janeiro a junho, 11% de crescimento, Uruguai quase 6%,
mas estão crescendo com base num volume do ano passado menor, pequeno. No ano passado, os dois países tiveram problemas de produção. De qualquer forma, a gente está entrando em plena safra da Argentina e do Uruguai. Então, eles devem ter mais leite para vender para a gente, com preços que estão caindo, né? Que os preços deles seguem muito o mercado internacional. Então, a gente tem que ficar de olho, porque deve ter oferta de tanto do Uruguai quanto da Argentina. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Walter, juntando tudo que a gente falou, o que é que deve acontecer com o preço do leite ao produtor brasileiro no curto e no médio prazos? A gente acredita que no curto prazo ainda um ajuste para baixo, uma pequena queda, mas a gente acredita no segundo semestre uma recuperação de alguns volumes de demanda em função dessa queda de preço que chega na gôndola. Então, em algum momento aí no segundo semestre, acreditamos que o preço deva se estabilizar. Nós não vamos ter um ano igual a 2024, que a gente teve preços mais altos durante o segundo semestre, mas também não vamos ter um ano desastroso como foi 2023, que o preço caiu bastante. Nós vamos ficar no meio termo, essa é a visão que a gente tem para o segundo semestre desse ano. Bom, menos ruim pelo menos, né? Ô Walter, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. A gente sempre conta com as suas informações precisas e muito claras sobre o rumo que o Carretão está pegando no mercado, né? Abração para você, abraço para toda a turma do Milk Point aí, até a próxima, Walter. Obrigado, Sidney, abraço a todos aí, estamos à disposição e voltamos aí mês que vem. Obrigado. Não sendo a primeira vez que a gente passa nessa estrada e tendo a boiada já percorrido 6 léguas do roteiro estabelecido, a segunda pernada das 3 que foram combinadas na programação desta jornada já está vencida e a hora é recomendada para se fazer mais uma parada ligeira. E na sua parte derradeira, a nossa função novidadeira vai pôr em discussão o assunto da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Aqui no nosso próprio terreiro, a oferta de gado terminado está ainda mais apertada, no balcão do açougue o povo brasileiro está animado de novo, o comprador estrangeiro está querendo mandar carregar toda a carne existente no mercado e o resultado foi que a nossa praça boiadeira, mais uma vez, continuou largada na subida da ribanceira e desabalada a carreira. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Se tem boiada engordada na invernada ou não, se a arroba ainda é capaz de subir ou se o preço vai parar de cair, o tamanho da demanda e do consumo, de tudo isso a gente vai falar agora no resumo do noticiário e no comentário a respeito do caso que foi passado com o boi gordo no mercado. Pois então, tendo de ser ligeiro, porque o tempo está correndo mais do que o cavalo rei dos parelheiros, fique já a companheira fazendeira saberizada de que, com a oferta de gado terminado ainda mais apertada, com o consumidor brasileiro estando de novo animado e com o comprador estrangeiro querendo arrematar toda a carne do mercado, a nossa praça boiadeira continua desembestada na subida da ribanceira. A respeito da exportação, nas 2 primeiras semanas deste agosto que está em andamento, o volume despachado daqui e lá para fora já chegou a 80.470 toneladas. Com isso, a média diária registrou mais um forte crescimento de 35,7% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o faturamento dos frigoríficos foi de 447.190.000 dólares, com um espantoso aumento de 70%. Fazendo a mesma comparação, né? O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram encontradas mudanças nas cotações em 22 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil e em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. A lista das arribadas foi comandada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi sendo reajustado para R$ 308 e a vaca para R$ 280, para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho aumentou para R$ 290. No sul goiano, o boi avançou para R$ 285 e a vaca para R$ 268. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho já não sai mais por menos do que R$ 309. Em Mato Grosso, o estado inteiro ficou perfeitamente alinhado, com o boi arredondando R$ 300 tanto na capital, Cuiabá,
quanto nas regiões Sudeste, Sudoeste e Norte. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o vento bom levantou todos os preços do mercado, com o do macho indo para R$ 298 e o da fêmea para R$ 279. No Triângulo Mineiro, o boi melhorou para R$ 292 e a vaca para R$ 270. No sul do estado, o macho já sai a R$ 285 e a fêmea a R$ 265. No sul da Bahia, quem quiser comprar boi vai ter de pagar pelo menos R$ 270. No oeste do Maranhão, o comprador já está aceitando pagar pelo macho R$ 268 e pela fêmea R$ 245. Em Paragominas, no Pará, quem tem boi para vender já está pegando R$ 288. Em Marabá, a carestia de mercadoria já elevou a cotação da vaca para R$ 253. Em Redenção, a oferta mínima para sair negócio com fêmea agora é de R$ 250. No sudeste da Rondônia, o fazendeiro só entrega boi se for por pelo menos R$ 268. No norte do Tocantins, o preço novo do macho é R$ 287. No Espírito Santo, o boi foi promovido para R$ 272 e a vaca para R$ 251. No Rio de Janeiro, o dono do frigorífico mandou avisar na praça que o macho já está valendo de novo R$ 300 redondos. E em Santa Catarina, desta vez foi a fêmea que subiu sozinha, chegando agora a R$ 283. Aqui na nossa ribeira tem uma benzedeira que criou fama por fazer um serviço de primeira para espantar assombração, achar a montaria fugida, curar cesão, espinhela caída e demais mazelas parecidas. Pois eu não vou contestar nem desacreditar por não ter competência para confirmar ou desmentir a existência desse tipo de ciência. Mas tanto a lida quanto a vida têm outras exigências. E para seguir em frente e dar conta do serviço com mestiço, a gente carece de ter mais sabedências do que só isso. Se o maior prazer do poeta é fazer poesia, quando o vivente tem a possibilidade de ver os próprios versos transformados em livro, aí então a satisfação é dobrada, né? Pois então eu faço aqui a sugestão para que os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro, não deixem de ler os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, onde estão publicadas todas essas prosinhas rimadas que a gente recita aqui no fechamento da nossa função de todo dia. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa uma verdadeira mixaria, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Prosa boa com gente de tão distinta procedência não deveria ter finalmente, mas assim como tem a hora da chegada, haverá sempre também a ocasião de anunciar a retirada e pegar a marchar de novo no chão do estradão. Sendo assim, a comitiva faz aqui a sua despedida, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.